Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu odeio a seguinte aspas. Não tem favorito no clássico, porque nos clássicos as coisas se igualam. Eu odeio essa frase. Outra frase que eu odeio. Pênaltis é loteria. Tu tá de brincadeira com a minha cara. Tu tá atribuindo as coisas à aleatoriedade nos pênaltis. E nos clássicos, só porque é um clássico, o time que tá muito melhor não vai chegar como favorito para ganhar o jogo? Tu tá de brincadeira, né, irmão? Lógico, tem momentos que nos clássicos os dois chegam mal, ou os dois chegam muito bem, e aí não existe um favoritismo pela circunstância da temporada, ok? Mas normalmente no clássico, um time chega muito melhor do que o outro, e às vezes o time que chegou muito pior, vai lá e bate no que chegou muito melhor. Natural, até porque, mais uma vez, nos clássicos as coisas se igualam. Essa aspas eu até concordo um pouco mais. Nos clássicos as coisas se igualam um pouco mais. Porque o time que tá muito pior em relação a desempenho e tal, ele vai tentar igualar na força, na vontade, na entrega. E às vezes iguala e até supera e vence jogos. E a gente já viu isso acontecer em várias oportunidades. Não só aqui no Clássico dos Clássicos, nos Clássicos das Multidões, no Clássico das Emoções, que hoje é o Clássico das Emoções. Beleza, e que por sinal normalmente são emocionantes mesmo os clássicos de Santa Cruz e Náutico. No Bavi, no Clássico Rei, a gente sabe que tudo isso acontece, o imponderável do futebol, né, irmão? Lógico. Mas já para dar o spoiler aí, todo mundo já sabe, o Náutico hoje é favoritaço para ganhar o jogo. Qualquer resultado que não seja a vitória do Náutico já é, de certo modo, uma surpresa. Se analisar o desempenho do Santa Cruz, se analisar o desempenho do Náutico, claramente elenco do Náutico, treinador do Náutico, momento do Náutico, defesa do Náutico, ataque do Náutico, em comparação ao ataque do Santa, defesa do Santa, treinador do Santa, elenco do Santa, momento, todos os elementos levam a crer que o Náutico vai vencer o jogo de hoje. Começando pelo histórico, né? O histórico ele é avassalador pro Náutico aí. Nos últimos 20 jogos, o Santa Cruz venceu apenas 2 clássicos. Lá em 2020 e em 2019. E só. De 2017 para cá, foram apenas 2 vitórias do Santa Cruz nos clássicos. O Náutico venceu 8 e o resto foram empate. Rola muito empate também no Clássico das Emoções. Beleza, só que aí você pega no retrospecto mais recente, a última vez que o Santa Cruz ganhou um clássico contra o Náutico foi no dia 1º de março de 2020. Há aproximadamente 6 anos que o Santa Cruz não sabe o que é vencer um clássico. Então, assim, e se você for parar para analisar também, o Santa Cruz não ganhava do Sport até o ano passado, desde 2020 também. Um time que não ganha clássicos mais. E por que esse histórico ele é tão avassalador pro Náutico no histórico recente? Porque o Santa Cruz vive jogando Série C/D. Em determinado momento nem calendário chegou a ter nas últimas temporadas aí. Já o Náutico, normalmente ele joga Série B/C. Tá sempre numa prateleira acima do Santa Cruz. É muito raro os dois se enfrentar no Campeonato Brasileiro. Quando o Náutico tá na Série B, o Santa tá na C ou na D. Quando o Náutico tá na C, o Santa tá na D. Então, naturalmente, o Náutico vai ter um elenco melhor, um treinador melhor, poder de investimento maior e tudo mais. Também por isso que o histórico recente leva vantagem aí pro Náutico. Outro contexto, né? Esse aqui já é o histórico geral. O Santa Cruz, no histórico geral, no retrospecto dos clássicos, leva vantagem. São 203 vitórias para o Santa Cruz, 171 vitórias para o Náutico, 159 empates em 533 jogos. Rapaz, vamos supor que não existisse SAF, né? Não tem SAF aí, o Santa Cruz vai continuar nessa draga aí, nessa falência aí financeira por um bom tempo. Com o tempo, o Náutico passaria o Santa Cruz, pô. Daqui a 20, 30 anos, o Náutico ultrapassaria o Santa Cruz, com certeza. Só que aí tem a tal da SAF, né? Se bem que essa SAF do Santa é meio esquisita. Mas beleza, tem a SAF aí, talvez o Santa Cruz se reestruture melhor, consiga aí promoções de acesso da Série C para a Série B, e melhore elenco e seja mais competitivo. Então assim, o Santa Cruz tem praticamente 30 vitórias a mais do que o Náutico nos clássicos. E eu posso lançar aqui uma aspas, eu acho que daqui para o final da minha vida, lá para 2100, quando chegar a 100 anos, eu acho que o Náutico não passa o Santa Cruz. Porque assim, mesmo que o Náutico venha de um retrospecto recente interessante e tal, pô, é muito difícil você tirar 30 vitórias praticamente de diferença ali no clássico. É muito difícil. Ao longo de 70 anos, é quase que impossível, pô. Assim, só se mais uma vez o Santa Cruz ficar nessa daí pelos próximos 70 anos. Mas na teoria, acredito que deve melhorar um pouco, né? Eu acho que piorar não tem como não. Se piorar, o Náutico vai passar. E não vai demorar 70 anos, não. Daqui a 30 anos, 40 anos, o Náutico já supera. Porque assim, na média você tem 2 clássicos por temporada.
2, 3 no máximo. Então, assim, em 10 anos são 30 clássicos, o Náutico teria que ganhar 30 jogos seguidos. É quase que impossível, pô. É quase que impossível, muito difícil mesmo. Mas, enfim, dito isso, vamos lá, né, gente, para o que interessa. Tabela do Campeonato Pernambucano. Como é que veio o Náutico? Invicto, 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos. O Sport deu uma encostada, tem 10. Eu torço pro Sport, a galera que acompanha aqui o canal sabe, é óbvio. Não vou negar. Hoje, a minha torcida é pelo empate. Se o Náutico ganhar, vou sacanear o Santa Cruz e tal, show de bola. Mas assim, minha torcida é pelo empate. Por quê? Porque o Náutico vai a 13 e o Sport ficaria a um jogo do Náutico, tendo a possibilidade ainda de alcançar o Náutico daqui para o final da primeira fase. Que não é garantia nenhuma, mas tem a possibilidade. Porque se o Náutico ganhar hoje, vai a 15 e acabou. O Náutico já garante, já carimba a vaga na primeira colocação, já pega a semifinal e se chegar na final, vai decidir o jogo nos aflitos. Se o jogo da volta for marcado para os aflitos ainda, que é um ponto de interrogação. Então, assim, ganhando hoje, 15, ele pega o Retrô. Vamos supor que perca pro Retrô, beleza. Mas na última rodada pega o Vitória. E deve ganhar e chegar a 18. Então, assim, o teto do Náutico é de 21 pontos. O teto do Sport, o Sport jogou ontem e venceu por 3-0 do Vitória. O teto do Sport é 16 pontos. Então, ganhando do Santa Cruz hoje, bastaria um empate do Náutico contra o Retrô ou contra o Vitória para carimbar aí a primeira colocação, porque até o saldo de gols está muito longe. O Náutico tem 11 gols de saldo, o Sport tem 6. Então são 5 gols de diferença. O Sport não vai tirar tudo isso em 2 jogos, até porque o Sport pega o Maguari fora, que é chato, e depois tem um clássico contra o Santa. Então o Sport não vai tirar 5 gols de saldo em 2 jogos, com esses jogos que o Sport vai ter especificamente falando. Então assim, ganhando hoje, acabou, carimbou a liderança. Por isso que a minha torcida é pelo empate, porque ainda tem alguma possibilidade de alcançá-lo. E o Santa Cruz empatando vai a 8, encosta ali um pouquinho no Sport, mas o Sport deve garantir essa segunda colocação aí daqui para a primeira fase do Pernambucano. E outra, o que eu mais quero é a manutenção de Marcelo Cabo como treinador do Santa Cruz, porque ele é horroroso. O Santa Cruz não joga nada. E o Santa Cruz empatando hoje e até jogando, sendo bem competitivo no jogo, Marcelo Cabo não vai ser demitido não. Vai ser demitido quando perder para o Sport na Ilha do Retiro. Então é isso que eu quero. Eu quero que o Náutico hoje empate com o Santa Cruz 1-1, para mim seria o resultado ideal. Na lógica, é uns 2-0 pro Náutico hoje, é o meu palpite. 2-1, vai, eu vou ser conservador. 2-1 pro Náutico hoje e com certeza absoluta vai ter gol dele, Paulo Sérgio, que ama fazer gol no Santa Cruz, inclusive, viu? Bom, se o Santa Cruz ganhar, vai a 10, e aí a briga pela primeira colocação fica ainda mais em aberto, e não só pela primeira colocação. A briga pelo G2 fica absolutamente maluca, porque aí o Santa Cruz fala, pô, eu ganhei do Náutico na arena, eu posso tirar pontos do Sport. E se eu ganhar aqui nessa próxima rodada do Jaguar, eu posso até terminar o campeonato em segundo lugar. Então abre-se ali a possibilidade do Sport talvez até perder o G2 com o desenrolar das próximas 2 rodadas. Então assim, o pior resultado possível, na minha opinião, seria a vitória do Santa Cruz para o Sport, tá? E o melhor seria um empate. E o trivial ali, para mais ou menos ruim, é o Náutico vencer também. Não tem nada de muito bom pro Sport, não. Só se rolar um empatezinho aí. Bom, dito isso, vamos lá, tá, gente? O Santa Cruz, Marcelo Cabo, percebendo que o time dele não tá jogando nada, segundo o GE, pretende trazer alteração. Primeiro, alteração tática e depois alterações técnicas por peças, tá? O Santa Cruz que jogava num 4-2-3-1 mesmo, com o Roquene no gol, aí você tinha Eurico na zaga com o William Alves ali, né, aí variava, às vezes com o Matheus Vinícius também. Na lateral esquerda, Rodrigues, que faz uma péssima temporada por enquanto, em 4 jogos aí ele foi mal na maior parte do tempo. Na lateral direita, Pedro Costa, aí a dupla de volantes era Andrei e Wagner Balotelli. Na meiuca, Patrick Alain. Aí na ponta direita, Renato. Na esquerda, Matheus Regis. E de centroavante, Quirino. Matheus Regis, uma piada. Rodrigues, uma piada. E até o próprio Wagner Balotelli caiu um pouco de rendimento. Mas Renato também abaixo. Então, assim, ele estava insistindo muito nessa escalação que não estava dando resultado. E não estava também entregando desempenho nenhum durante os jogos. E aí ele está trazendo alterações táticas para o time e também de peças. E isso pode surtir efeito. Andrei foi expulso no último jogo, né? Por isso também que ele não vai jogar hoje contra o Náutico. E aí como é que vai o Santa Cruz? Com Roquene no gol, Jansson, Eurico e Matheus Vinícius. Alex Juan na lateral esquerda com Pedro Costa na lateral direita. Vai liberar um pouquinho mais os alas. Wagner Balotelli e Pedro Favela. Patrick Alain de meia, Quirino e Renato. É aquele medo de um time que poderia ser goleado se jogasse daquela mesma forma. E aí tu bota 3 zagueiros para ser um pouco mais conservador, para jogar em transição, explorando ali a velocidade pelas alas, né?
acredito que com Alex Juan e com Pedro Costa. E dá para vencer do Náutico. O Náutico é um time que se expõe muito, joga muito naquele perde pressão, naquela marcação-pressão com linhas altas. E se você de fato conseguir segurar o Náutico na defesa, quando o Náutico atacar o espaço, e o Náutico ataca a grande área com 6, 7 jogadores. Foi assim contra o Sport, foi assim recentemente contra... Foi contra o Jaguar, meu Deus, foi contra o Jaguar. O Náutico ataca a grande área com 6, 7 jogadores. Ou seja, lá atrás só tem 3, 4 marcando e olha lá. São os 2 zagueiros, um volante só. Os 2 laterais sobem muito. Então é um time exposto. Se você conseguir segurar bem o Náutico na grande área e souber explorar bem as velocidades pelas laterais, pode dar certo. Agora, o problema é, Patrick Alano é rápido, Quirino é centroavante, não dá pra confiar tanto também em uma grande velocidade. Renato, tá ligado? Tipo, também não tem grandes válvulas de escape. Talvez seria com Pedro Costa pela lateral direita, mas aí também ele teria que correr muito o jogo todo, né? Sai, dá pique de 70 metros, não é fácil. Alex Juan, não sei até que ponto vai a velocidade dele também. Então é a qualidade do grupo do Santa Cruz que é pior. O Náutico tem um elenco bem melhor, infinitamente melhor, inclusive. E aí, por falar em Náutico, vamos lá. Como é que vai o Náutico? Vai com o Muriel no gol? Então, assim, só pra complementar, eu acho que o técnico Marcelo Cabo tá certo em tentar trazer alguma alteração tática pra ver se vai gerar algum resultado. Porque do jeito que tava, ia tomar ferro. Tava claro isso aí pra todo mundo. Voltando, como é que tá o Náutico? O Náutico vai pro jogo com o que tem de melhor, né? Vai com o Muriel no gol, que é melhor do que Ron Kennedy, a dupla de zaga Matheus Silva e Igor Fernandes. Na lateral esquerda, Yuri. Na lateral direita, Arnaldo. Pra mim, Reginaldo é muito mais lateral do que Arnaldo. Beleza? Eu iria de Reginaldo no jogo de hoje. O Náutico que poupou ali boa parte dos titulares no jogo passado contra o Jaguar e venceu por 4-0. O Whindersson e Samuel Félix na dupla de volante. Dodô de meio atacante, o melhor jogador do Pernambucano nesse momento. Júnior Todinho na ponta direita. Vinícius na ponta esquerda. E o carrasco do Santa Cruz, Paulo Sérgio, de centroavante. Bom, rapaz, se o jogo hoje fosse na casa de Mãe Banguela, como já diria Caio Chuva, essa era a certeza de gol de Paulo Sérgio e certeza do Náutico vencendo o jogo. Como é na arena, o ambiente muda um pouco, vamos aguardar o que é que vai acontecer, tá, meus amigos? Bom, é isso. Tamo junto, eu acho que o Náutico vence, acho que o Náutico é favorito. Ah, só mais um ponto aqui, tá? Eu até falei que eles não se enfrentam tanto em Campeonato Brasileiro, mas nas últimas temporadas eles até que se enfrentaram, né? Em 2019, em 2018 e em 2017 também. Os dois estavam na Série B, C e C aqui, ó. Mas normalmente o Náutico estava melhor, né? Até quando eles estavam em divisões semelhantes, na mesma divisão, no caso, o Náutico sempre esteve um pouco melhor. E por isso que o histórico levou vantagem aí pro Náutico no histórico recente. Bom, é isso, meus amigos. Eu acredito que o Náutico é favorito pro jogo de hoje, mas o tal do clássico pode nos surpreender, né? Aguardar. Um empatinho aí eu assinaria. Aquele abraço. Valeu, gente. No vídeo pós... Acho que eu vou fazer até live. Quando terminar o jogo, a gente vai estar aqui em live ou pelo menos no vídeo pós-jogo, tá? Aquele abraço. Valeu, rapaziada.